Põe em fileiras os astros dos céus e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Põe em fileiras os astros dos céus e chama pelo nome. Diz ao mar, aqui te detenhas, dá forma aos montes. Soprou em minhas narinas a vida que devo a ele. Sonhou pra mim o sonho mais lindo, vivo pra ele. O que fazer diante de um Deus que é tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conheces? Adorar, adorar, adorar e orar contrito. Adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Bom, essa semana eu postei aqui no Face que eu ia estar postando um vídeo falando de uma pequena experiência que eu passei na minha infância. Eu ainda estou me preparando para a gente estar fazendo postando um vídeo melhor sobre o meu testemunho quando eu estive com a minha estadia nas ruas. Para quem não sabe, eu sou uma ex-menina de rua, passei por um processo terrível, mas o Senhor me resgatou com mãos fortes através da oração da minha mãe. Mas hoje eu só quero contar um pedacinho de uma experiência de cura, porque eu tenho certeza que vai servir de edificação para muitas pessoas que estão me assistindo. Você que talvez está enfermo e precisa de uma cura, acredite que o nosso Deus ainda cura. Se você tem alguém que está no hospital precisando de uma cura com câncer, independente de que doença for, o meu Deus tem poder para curar. Eu quero começar essa pequena palavra com vocês hoje. Eu queria compartilhar. Eu tô meio atrapalhada aqui porque eu tô sozinha. Precisava fazer esse vídeo sozinha. Eu queria deixar para vocês, porque eu tenho um versículo que me acompanha desde quando eu me converti. Eu sempre leio e releio ele, e cada vez que eu leio eu entendo algo diferente, eu aprendo algo diferente. Eu tenho certeza que cada um tem o seu versículo, eu tenho o meu. Eu queria compartilhar com vocês o meu versículo, que se encontra no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Jacó, por portas de esperança, e ali cantará como nos dias da tua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus. Irmãos, Bom, a minha história, essa pequena experiência que eu vou postar aqui, essa semana eu falei com a minha mãe que eu tinha uma necessidade de... Já tem tempo já que eu tenho esse desejo, entendeu? De postar aqui coisas sobre a minha vida. Eu glorifico ao Senhor porque tem pessoas que me acompanham aqui no Face, pessoas que curtem o que eu posto, e pessoas que não curtem, mas que são pessoas que... Tem pessoas aqui no Face que são muito reservadas, mas que estão no bate-papo comigo direto,
que falam coisas para mim, pregam, oram por mim, estão me acompanhando, se preocupam comigo. E eu queria agradecer a todos pelo carinho. Apesar de eu não ser uma cantora famosa, sou uma levita da casa do Senhor. Estamos aí na batalha para que o Senhor receba a nossa adoração, nos use como ferramenta, porque hoje eu me vejo assim. Antigamente eu tinha muitos interesses, hoje o meu único interesse é trazer o reino de Deus para as pessoas através daquilo que Ele fez na minha vida. E eu estava falando com a minha mãe, o que você acha de eu postar essa semana um vídeo falando sobre a cura do câncer do sangue que eu tive, e é aquela cura do tumor que eu tive no ouvido. E ela falou assim, filha, faz isso, posta, coloca, fala do que Deus fez na sua vida, porque eu tenho certeza que servirá para muita edificação, para a edificação de muitas pessoas que talvez estão com problemas e acham que é impossível, né? Impossível para os homens, porque para o nosso Deus nada é impossível. E talvez, aí eu falei com ela, é uma coisa assim, tão pequeno que eu tenho para falar, mas, irmãos, Deus falou forte no meu coração, e eu tenho certeza que o que Deus falou comigo vai falar com você agora. Às vezes a gente está na nossa igreja, e independente do que você faz, se você tá na cantina, se você limpa a igreja, se você é do ministério de louvor, se você prega, se só te dão a oportunidade para cantar o hino da harpa, só me dão a oportunidade de cantar o hino da harpa no período do louvor da harpa. Irmãos, a gente se acha tão pequeno naquilo que a gente faz, mas tem pessoas atrás que olham pra gente e queria ser como a gente, que queria ter o que a gente tem, que queria fazer que o Senhor confiou a mim, que o Senhor confiou a você. Tem pessoas que queriam ser como você. Nunca se sinta pequeno. Se sinta pequeno sim diante da grandeza do teu Deus, mas diante daquilo que Deus te deu, se sinta grande mesmo para fazer. Eu vou fazer porque o Senhor a mim confiou. Se o Senhor te chamou para limpar a tua igreja, meu querido, limpe a tua igreja na unção, porque até os bancos que estão dentro da tua igreja, você passando o pano ali, fala, Senhor, quem sentar aqui vai ser curado, aleluia. Deus vai curar através da tua passada de pano, mistério de Deus. Minha querida, se tu é só da cantina da igreja, dê glória a Deus. Deus vai te usar na hora que você vender o seu salgadinho. A irmã Ravena vai lá comprar, que vai que Deus desce uma cura do emagrecimento e eu emagreço. Tô brincando, mas é verdade, irmão. Deus te usa naquilo que Ele te deu. Seja feliz em nome de Jesus, porque hoje eu me encontro feliz com aquilo que Deus me deu. Eu queria compartilhar com vocês hoje essa pequena experiência que eu passei quando eu era criança. Nós não viemos de berço evangélico. Minha mãe veio de Conceição do Castelo para cá, para Vitória, comigo. Ela foi mãe solteira. Ela tem 3 filhos. Eu sou a mais velha. Tem a Poliana, que é do meio, e a Raiane, que é a mais nova. E minha mãe veio morar aqui em Vitória, me trouxe e ela foi morar na casa de família. E ela trabalhava e tinha um cômodo atrás que ela morava. E eu tive que ficar com ela ali, né? Aquela luta toda. E minha mãe conheceu uma pessoa e casou. E eu lembro que eu estava indo pro pré. Eu era uma menina muito doente, eu tinha uma bronquite asmática muito forte. E eu dava muito trabalho com essa bronquite. Só que eu tinha uma coisa, hoje quem me conhece sabe que eu sou uma comelona, eu passo uma prova para emagrecer, só Jesus. Eu estava até falando com a minha irmã agora mesmo, falei, Raine, preciso emagrecer. Quem me conhece sabe que eu tenho os meus centos e abençoados quilos, e quando eu era criança eu era uma desnutrida. Às vezes eu reclamo com Deus, Deus fala, lembra de onde eu te tirei, o que eu fiz na tua vida. Aí eu falo assim, bem, Senhor, eis-me aqui, pode encher o tanque, porque o tanque está indo para guerra. Oh, glória a Deus. Porque eu era muito magrinha, muito frágil, né? E eu ia para a escola, para o pré, para a creche, eu tinha muitas manchas, saíram muitas manchas no meu corpo, roxa, e depois começou a sair um monte de machucado, feridas. Toda igreja que eu vou, eu mostro o início de gangrena que eu tenho nas pernas, que quando estava aberto, cabia quase a metade do meu dedo de buraco, para dentro, no buraco. Deu até aquele mosquito, né, pousou em cima, nossa, eu passei uma luta, meu pé ficou
ficou inchado. Nossa, eu sofria muito. E eu vomitava muito, muito. E minha mãe me levava no médico e nada. Os médicos falavam que eu tinha alergia a mosquito e que o vômito era fígado que estava atacando. E como toda mãe, como todo pai que leva seu filho para pro hospital quando está com algum problema, minha mãe voltava sem resposta. E eu já cheguei a tomar 15 dias de bezetacil direto por causa das feridas, né? Eu sofri muito. Eu tinha que estar sempre, constantemente no hospital. Minha mãe trabalhando, precisava de trabalhar e precisava ao mesmo tempo me levar para o hospital, e minha tia vinha aqui para ajudar, meus tios, e aquela coisa toda. E nós não somos de berço evangélico, né? Nossa família é raiz católica. E só que eu, irmãos, eu era aquela menininha doente, fraquinha, frágil, que os vizinhos que tinham aqui, eles tinham uns vizinhos evangélicos aqui que gostava de me levar pra igreja, que eu era aquela menininha bonitinha que todo mundo queria me levar pra igreja, né? Apesar de ser muito doente, mas queria me levar pra igreja, mas não, era trabalhar de Deus, e era gente de visão, que sabia que Deus ia fazer algo. Foram ferramentas na minha vida, glória a Deus, aleluia, porque me carregavam tudo pra igreja, aleluia. E eu ia pra igreja, irmãos, e eu lembro que quando eu chegava lá, eu ficava fascinada com o que acontecia. E eu comecei a perceber que as pessoas, que antes da pregação, tinha gente que cantava na igreja. E eu falei assim, peraí, eu quero cantar também. Eu quero cantar. E tinha um radinho aqui em casa, a gente morava aqui embaixo, e no rádio passava um hino, eu nem sabia que era da Lauriette. Um hino que chamava Igreja de Poder. E eu era apaixonada por aquele hino, apaixonada. Na primeira oportunidade que eu tive na igreja, eu cantei esse hino, Igreja de Poder, quando eu era pequenininha. O fogo caiu, minha orelha queimava, minhas mãos queimavam. Eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu não entendia nada, mas já era Deus mostrando que Ele tinha algo na minha vida. Aleluia. E eu me lembro que um pastor convidou minha mãe para minha mãe numa vigília. Porque esse pastor, ele me via na igreja, mas ele sabia que minha mãe não era crente. Mas ele sempre me via com os irmãos descendo para a igreja. E ele convidou a minha mãe para ir na vigília. Aí eu, vamos mãe, vamos na vigília. Nunca fui numa vigília, vamos lá. Aí foi eu e mamãe para a vigília. Aqui do lado aqui mesmo. Aí chegou lá. Ele morava numa casa de tábua e tinha assim uma divisão. No quarto, tinha um quarto infantil que ficava as crianças, e lá as crianças brincavam e pintavam enquanto os pais estavam na sala, na vigília. Só que eu, como uma boa enxerida, né, e todo chamado, quem tem chamado é pra frente, né, não tem jeito. Ele vai querer prestar atenção naquilo que é mais forte. Eu não conseguia brincar, eu queria estar na sala, eu queria prestar atenção no que estava acontecendo na sala. E eu ficava entre a porta prestando atenção no que estava acontecendo na sala. E eu comecei a perceber que acabaram-se os louvores, né? E começaram a acontecer coisas, barulhos. Começaram a falar em línguas estranhas e começava, as irmãs começavam a rodar, e rodava, e eu achava aquilo lindo, meu Deus. Achava, não acho, mas eu tinha uma coisa, eu já era Deus me chamando, me convidando para isso. Oh, glória a Deus, como que era gostoso, irmãos, como que era diferente as coisas, né? Era muito diferente. Nossa, uma vigília antigamente era vigília, era para orar, para buscar o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eu lembro que no decorrer desse rolo, desse mistério, Deus toma esse pastor que convidou a minha mãe. Olha o trabalhar de Deus. Presta atenção. Não rejeite convites. Ore ao Senhor. Eu sei que tem convites que não é de Deus, mas ore ao Senhor. Tem coisas que é para fazer. Tem coisas pequenininhas. Essa vigília foi uma vigília dentro de uma casa de tábua. Mas foi para quê? Se eu não fosse, eu não ia receber a minha cura. Olha o que aconteceu. Deus tomou esse pastor, chamou a minha mãe e falou, filha, a tua filha está enferma.
e você já não aguenta mais ver ela nessa situação. Ela sofre de uma enfermidade aonde os médicos não encontram. Você vem sem resposta, mas a tua resposta você vai encontrar hoje aqui. E a partir de hoje, eu, teu Deus, dou um basta nessa situação. Porque o que ela tem se chama leucemia, câncer no sangue. Mas não era para a medicina descobrir, não. O próprio Deus que foi lá, tocou no coração do pastor, aleluia, para que ele chamasse a gente para ir na vigília na casa dele. E naquela vigília, irmãos, quando o pastor estava passando a revelação para minha mãe que eu tinha leucemia no sangue, que aquele todo o meu sofrimento, aleluia, estava sendo ali disperso, jogado por terra naquele dia. Aleluia. Eu comecei a andar do quarto até a sala. E eu me lembro, irmãos, que quando Deus tomava aquele pastor, eu comecei a ver um ser de branco. Irmãos, é tremendo. Eu vi um ser de branco, o rosto dele, eu não conseguia contemplar assim, mas eu via tipo como se ele tivesse como é que é? Um cone, eu não sei, tinha algo pendurado na boca dele muito grande. E ele, quando ele rodava a casa, quando ele cumpria o quadrado da casa, quando ele cumpria, mais rápido ele ficava. Aí ele rodava a casa toda. E aquilo eu comecei a ficar meio que como perturbada com aquela visão. Eu não estava entendendo nada. E eu comecei a sentir o meu corpo todo adormecido. E eu comecei a sentir tremores dentro de mim. E eu comecei a estremecer. E eu comecei já não estava mais naquele lugar. Já era Deus me curando. Aleluia. Irmãos, a minha infância foi muito dolorida, porque as meninas da minha escola riam de mim porque eu vomitava muito. Eu ia para a igreja de meia calça, minha calça ficava toda cheia de sangue, de machucado das pernas, e para tirar a minha calça era terrível. E nessa vigília, o Senhor falou com a minha mãe que Ele estava me curando pessoalmente, que os médicos não entendiam o que eu tinha, porque era para Ele cuidar, era para Ele curar. Tem coisas na sua vida, irmãos, que não é para o teu pai, para a tua mãe, não é para a medicina, não é para você resolver. Tem coisas na tua vida que o Senhor quer resolver pessoalmente. Às vezes a gente só quer emprestar para o Senhor aquilo que a gente acha que a gente, aquilo que vamos supor, dentro de uma casa, a gente só quer dar o banheiro para o Senhor, e o Senhor quer tomar conta dos cômodos todos. Aleluia. Deus quer tomar conta da nossa vida toda. Tem coisas na vida da gente que realmente é para Deus resolver, como essa cura do meu câncer. E eu lembro que eu fui uma menina tão doente, eu tomei tanto antibiótico na minha vida, que eu não tive dentes. Esses aqui são os primeiros dentes que eu estou usando. Os meus dentes, eu passei muita vergonha quando era criança, porque eu não tinha, era tudo pedacinho de preto, de tanto antibiótico que eu tomava, de tanta injeção que eu tomava. O Senhor me curou. Eu lembro que minha mãe veio dessa vigília, nós viemos embora, só Deus sabe o que nós passávamos dentro de casa. E aleluia. Talvez para vocês eu não estou transmitindo o que eu estou sentindo, mas falar dessa cura é muito tremendo, porque Deus realmente me curou. Passando algum tempo, eu tinha uma dor de ouvido terrível, terrível. E toda vez que me dava essa dor de ouvido, me dava uma secreção, um odor muito forte. Só que não era ostite. Porque ostite permanece, às vezes some também, mas o meu dava um caroço bem grande assim atrás. E eu não sabia, minha mãe não sabia o que era. Como, né? E eu lembro que um dia, eram as 2h da manhã. Há um segredo muito grande na madrugada, irmãos. Minha mãe comigo gemendo de dor no ouvido, ou queimando de febre. E minha mãe já
depois dessa cura do câncer, minha mãe começou a se interessar em ir para a igreja, né? E até então ela não tinha aceitado, mas ela começou a visitar. E ela começou a ouvir uma rádio, eu acho que é a Voz da Libertação, da Rádio Capixaba, da Deus e Amor. E o pastor Davi Miranda tava pregando, tava orando. E ele falou assim: mãe, no rádio, irmãos, preste atenção. Mãe, você que está com a sua filha aí agora, ela está com dor no ouvido. E diz o Espírito Santo que ela tem um tumor no ouvido que de tempos em tempos ele cresce e ele inflama. E ele começa a dar secreção para fora e ela começa a ficar atordoada de dor. Ela grita, ela chora, ela espelheia, ela delira. Irmãos, eu tinha visões de delirantes de febre terríveis. Eu era muito perturbada por causa da febre, da dor no ouvido, da coisa terrível. Uma menina nova, uma criança, e sofria com aqueles machucados e com o ouvido. Mas eu glorifico o Senhor porque após a cura do câncer já veio a cura do ouvido. O meu Deus é o Deus de já, irmãos. Quando ele entra numa causa, ele resolve e é já. Ele poderia ter me curado de tudo lá na vigília, mas para ele tudo tem um tempo, e ele queria mostrar para minha mãe que ele estava agindo da maneira dele, como ele queria, e cada experiência queria mostrar algo diferente para nós, para que hoje eu também entendesse coisas que talvez eu não entendi lá atrás e posso entender hoje. E o pastor falou assim: coloca o ouvido dela na caixa do som se for possível, que eu vou orar agora. E ele, claro, né, ele deu um tempo até minha mãe chegar, me colocar, e minha mãe me colocou, falou: esse homem tá falando comigo. E minha mãe colocou o meu ouvido na caixa de som. Irmãos, coisa de louco mesmo, tá? Coisa de louco. Inclusive nós temos 2 experiências aqui com caixa de som, em casa de som. A Raiane foi batizada do Espírito Santo pela rádio, foi coisa de doido. Mas aí um dia ela conta, porque é tremendo, viu? Aí minha mãe encostou o meu ouvido na caixa de som. E o pastor falou assim: demônio, você que tem tentado matar essa menina, o meu Deus me revela que ela está com um tumor dentro do ouvido, e eu vou orar agora e este tumor vai estourar agora dentro do ouvido dela. Irmãos, não tem quando uma bola de aniversário poca? Foi assim que aconteceu dentro do meu ouvido. Na hora que ele falou: em nome de Jesus, tumor, eu te repreendo agora. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, na hora, aquele tumor maligno estourou dentro do meu ouvido e foi pus com sangue, aquele fedor insuportável, irmãos. O Senhor me curou. Aleluia. E eu glorifico a Deus porque hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Meu Deus é lindo, eu não canso de dizer que o agir dele é lindo. E eu estou me preparando para fazer para contar sobre a minha estadia nas ruas, que é um testemunho maior, mais forte, onde tem muitas coisas, mas esse de cura, ele me toca também. É pequeno, pode ser simples, mas foi uma coisa que eu realmente vivi. E eu queria compartilhar muito isso com vocês e espero que venha servir de algo, porque o meu propósito hoje, irmãos, eu mudei muito o meu propósito. Antigamente eu fazia questão de coisas que são para Deus, que para Deus não é nada, né? E hoje eu tô com esse propósito de testificar, testemunhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu quero falar, quero abrir a boca, viu? Eu quero estar nas igrejas contando, pregando, falando que Deus cura, porque Deus ainda cura. O nosso Deus ainda é o médico dos médicos, nunca deixou de ser. Se você está enfermo, meu querido, receba a cura em nome de Jesus, porque o nosso Deus continua curando. O nosso Deus quer fazer milagres acontecer.
Aleluia. Toma posse da tua cura no nome de Jesus. Toma posse do teu milagre. Acredite que Deus é com você. Amém? E eu agradeço a todos. A paz do Senhor Jesus.